Fala pessoal, beleza? Daniel aqui. Vamos continuar nossa série de Arduino, aula 4. Hoje vamos fazer um projetinho um pouquinho mais complicado, que já envolve mexer com um sensor e, e também uma condição, né, para a gente ter aí um alarme, tá? Basicamente, esse projeto ele é bem simples, tá? Não tem nenhuma, não estou reinventando a roda, mas ele traz objetivos práticos e teóricos que são de suma importância para até outros projetos. Então, aqui na nossa introdução, nosso projeto é um sensor de temperatura, tá? Nós vamos colocar um buzzer, que é um alarme, tá? Tipo um apito, alguma coisa do tipo que você preferir chamar. Então, o objetivo é a gente criar um sistema que faça essas leituras, tá? Então, o sensor de temperatura ele vai estar fazendo leituras analógicas, isso é importante, né? Nós já comentamos que existia uma diferença entre leituras digitais e leituras analógicas, tá? E com base num valor pré-definido, a gente vai indicar se está numa alta temperatura ou numa baixa temperatura, acionando aí o LED e o alarme, tá? Uma aplicação prática para isso, por exemplo, é simular um processo industrial, né, onde as temperaturas devem ser controladas em determinados ambientes ou em determinadas peças, linhas de produção e por aí vai, tá bom? Nós vamos ter o. Aqui nós temos a nossa lista básica de componentes, né? Nós vamos usar uma protoboard que simula aí os circuitos elétricos de uma plaquinha. Nós vamos usar um LED, um resistor, sensor de temperatura, nesse caso vai ser o LM35, o buzzer, né, 5 volts, e o Arduino, tá bom? Basicamente nós vamos fazer essa montagem, tá? Então, aqui é mais um teste, mas nós vamos partir do princípio dessa montagem é, e vamos para a prática. Bem, pessoal, aqui na prática nós vamos primeiramente pegar os nossos componentes essenciais, tá? Então, basicamente a gente vai usar o Arduino. Deixa eu diminuir o zoom. O que mais que nós vamos usar aqui? O resistor, um LED. Vamos usar também a nossa placa de ensaio, né, a protoboard. Vamos usar também o sensor de temperatura que vai estar aqui, ó, tá? Então nós já vamos colocar aqui. Aqui na protoboard nós vamos colocar os nossos componentes. Então aqui para ficar mais fácil a visualização, eu vou dar uma espelhada nesse componente, tá? Então eu estou trocando aqui, ó. Eu espelhei o componente para ficar um pouquinho mais fácil a nossa visualização. Nós vamos ter aqui o nosso LED, tá? Nosso resistor. Lembrando, o nosso resistor nós estamos colocando no anodo, tá? Positivo. É um sensor de temperatura que vai fazer as leituras e o nosso Arduino que vai controlar o nosso sistema. Bem, basicamente o que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu preciso energizar a nossa plaquinha, tá? Então, eu vou aqui no nosso 5 volts e vamos colocar lá o nosso positivo, tá? Vou trocar a cor para ficar mais fácil a visualização. E é isso. O nosso ground também, tá? A gente vai deixar na plaquinha também. E uma coisa legal de você fazer, para você ter até mais possibilidades de usar a sua placa, é você jampear o negativo, positivo com positivo. Tá? Não esqueça também de trocar a cor, assim você não vai se perder. Agora nós temos que fazer a ligação, né? Lembrando que o nosso LED ele é uma saída digital, né? O nosso buzzer
também é uma saída digital. Eles não têm uma variação aqui nesse projeto, tá? A nossa entrada de dados vai ser o sensor de temperatura, então ele é analógico, tá? Aqui no primeiro terminal nós vamos ligar com o positivo, tá? E o terceiro terminal nós vamos ligar no negativo. O sinal aqui do meio, né, o terminal aqui do meio, ele vai ser ligado na porta analógica, tá? Então a gente vai até a porta analógica e nós vamos definir aqui como A0 a porta de entrada analógica do nosso sensor. Agora nós vamos precisar ligar o LED, né? O LED. Então o LED eu vou deixar ele aqui, por exemplo. Então nós temos aqui o resistor, tá? O resistor, nós precisamos aqui trocar a nossa resistência para ohms e a gente vai colocar um valor de 300. Eu vou mandar um sinal para o nosso LED. Então, para isso, ele precisa estar tanto ligado no negativo e o nosso sinal vai vir da porta de número 8. Nós vamos usar a porta de número 8, tá? Para o nosso LED e vamos colocar uma cor aqui só para destacar que é o nosso LED, tá? O nosso buzzer, mesma coisa. Nós vamos colocar aqui no negativo, tá? E o positivo, nós vamos usar a porta 9. Então, basicamente, essa é a nossa ligação, tá? Esse é o nosso esquema. Caso você queira dar uma visualização diferente desse esquema, você pode vir aqui, ó, em vista esquemática e ele vai mostrar para você os terminais de cada componente e como eles estão sendo ligados, né, de uma forma mais técnica. Isso aqui serve para você fazer projetos, né, e fazer documentação também, tá? Aqui nós temos a nossa tabelinha de componentes e voltando na nossa área de trabalho aqui, agora que nós temos a nossa montagem feita, temos que eh, definir a nossa programação, né? Então, nós vamos em código, texto, continuar, tá? Aqui vamos apagar tudo isso daqui que já vem por padrão, né? Que nós já vimos também, tá? Só preciso fechar essas chaves e tá tudo certo. Então aqui nós temos o nosso ambiente básico, nós já conversamos também sobre isso, né? Do setup e do loop. E nós vamos começar aqui a fazer a nossa programação para ele fazer as leituras e, dependendo de uma temperatura, o buzzer vai ser ativado junto com o LED, tá bom? Então, primeiramente, a gente precisa criar algumas variáveis, né? Nesse caso, eu vou usar um const de constante int lm35, tá? Que é o nosso sensor de temperatura. Ele vai estar no zero, tá? Vamos criar também um const int buzzer na porta 9, né? Conforme nós colocamos aqui, ó, porta 9. Então, estou declarando aqui que eu estou usando a porta 9, tá? E um const int LED 8, que eu estou usando a porta 8, para eu também não me perder na palavra da programação. Porta 8. Também nós precisamos entender que a gente precisa de variáveis para guardar as nossas leituras e a gente fazer o nosso sistema funcionar, tá? Então aqui nós vamos usar um tipo
float. Nós vamos criar uma variável chamada temp, tá? Igual a zero. Nós já estamos definindo que essa variável do tipo float é igual a zero. Nós vamos criar um int, que é o temp lido, tá? É a hora que a gente vai fazer a verificação da temperatura. Então a gente precisa ter também uma variável para esse momento, tá? Aqui no setup a gente vai ser bem rápido, então basicamente a gente precisa definir a velocidade de transmissão de dados, tá? Entre o sensor e o microcontrolador. Então a gente vai usar aqui o serial begin e entre parênteses 9600, que é um padrão, tá? De comunicação. Vamos usar o pin mode, que nós já vimos essa função, né? Vamos dizer que o buzzer, ele é um output, então isso é muito importante aqui no setup você dizer que o buzzer é um output, tá? E mais um pin mode para dizer que o nosso LED 8, tá? Também é um output, ok? Nas configurações nós só vamos usar isso, tá? Não tem nada mais para se fazer aqui. Na nossa parte de loop, que é a parte do código que fica rodando, nós vamos criar, pegando a nossa variável temp lido, tá? E nós vamos atribuir a essa variável esse sensor. E aí existe uma funçãozinha chamada analog read. Então, analog read, que é leitura analógica, tá? De quem? Do nosso LM35, tá? Então, eu estou definindo que minha temperatura lida é de uma leitura analógica do sensor LM35, beleza? Continuando. Agora a gente vai pegar a temperatura, que é o temp lá em cima, nós vamos atribuir temp lido vezes, e aqui existe um fator, tá? Um fator que eu vou tentar explicar bem rapidamente, seria o índice de conversão, tá? Devemos entender que a sequência funciona assim: 110 graus, existe um valor aproximado de 1,1 volts na porta analógica. Equivale a 1023 na leitura dessa temperatura que vai ser lida, tá? Aí faz uma regra de 3, tal, que é a temperatura lida vezes a minha tensão dividido pelo 1023, e aí dá um fator. Mas esse fator, ele é meio variável, tá? E aqui nos testes, o que eu consegui impor para esse sensor, e vocês vão ver isso na prática, é o valor de 0,1635, que ele vai começar com a leitura básica de 25 graus quando a gente inicializar o sensor de temperatura, tá? Então é bem aproximado, e é apenas para fins de funcionamento, tá? Quando você usa isso no Arduino com os sensores físicos, é bom você importar uma biblioteca que te ajude a fazer essa conversão. E ele já vai ter pré-definido esses valores de conversão com o sensor já devidamente calibrado, tá? Isso é muito importante. Senão você vai definir lá 30 graus, mas o sensor está lendo 35, então você tem um erro ali, tá? Você tem essa margem. Então, para você não ficar fora dessa margem, é bom você ter uma biblioteca correta, com o sensor correto na sua devida calibragem. Neste momento aqui e agora, quando eu fiz um teste com esse sensor,
eu verifiquei que ele inicia em 25 graus. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E o fator que eu precisei para fazer essa calibração foi esse 0,16, tá bom? Agora nós precisamos fazer também a parte de saída, né, dos nossos valores. Então nós vamos usar o serial print, abre parênteses, abre aspas, tá? Temperatura, espaço igual espaço, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula, tá bom? Aí de novo, serial print. Aqui nós vamos colocar a nossa variável de leitura, temp, tá? Aqui já fez a leitura e multiplicou pelo fator. Depois nós vamos colocar um outro serial print. Aí a gente vai colocar um ln para fazer uma quebra de linha, tá bom? Abre parênteses, abre aspas, dá um espacinho. A gente vai colocar um asterístico aqui e o C de Celsius, tá? Eu não vou colocar aquela famosa bolinha e tal, porque às vezes ela não aparece, dependendo da versão do serial, do monitor serial que você usa. Então aqui a gente vai usar isso aqui apenas para fins didáticos mesmo. Basicamente é isso que a gente vai precisar, porém agora a gente precisa de uma condição, né? Então eu tenho que entender que a minha leitura tem que ter um parâmetro para funcionar o alarme e o LED. Então, ele só vai acionar o alarme e o LED se passar de uma certa temperatura, correto? Então, a gente vai usar um if. Então, o if, o famoso if, abre parênteses, nós vamos colocar o temp, que é a nossa leitura, for maior que 35, por exemplo, tá? Então, esse vai ser o nosso valor. Abre chaves, tá? E já fecha também, porque aqui ele não abre e fecha automaticamente. Nós vamos dizer nesse if que se a temperatura está maior que 35, eu preciso ligar o meu LED e eu preciso ligar o meu alarme, né? O buzzer. Então, digital right, abre parênteses, buzzer, ele vai estar no estado lógico high, fecha parênteses, ponto e vírgula. E agora o meu LED, também, como é uma saída digital, digital write, então escrita digital, né? Nós vamos colocar aqui o LED 8, que é a nossa variável que nós atribuímos à porta 8, vai estar no estado lógico high, fecha parênteses, ponto e vírgula. Beleza? Porém, nós também temos que entender que se uma coisa liga, ela também desliga. E nesse momento, ela só liga se tiver acima de 35 graus. Porém, nós temos que colocar na nossa condição o que, que acontece se estiver abaixo dos 35 graus, né? Então, a gente faz um else, de novo, abre chaves, fecha chaves, tá? Só para você também não se perder, porque nós já temos uma chave aqui fechada, isso pode dar um erro. Nós temos que dizer que tudo isso aqui que a gente escreveu vai estar no estado lógico low, tá? Então, eu só copiei e colei e eu vou trocar aqui para low, beleza? Por enquanto é isso. Então, recapitulando aqui, nós fizemos as nossas declarações, fizemos a nossa configuração inicial. Aqui no loop a gente definiu a variável de temperatura, né, da leitura do sensor, vezes um fator aqui, ok? Isso porque nós estamos usando sem biblioteca e virtualmente, tá? Com biblioteca e fisicamente é um pouquinho diferente, tá? Aqui, então fica para fins didáticos e de teste. E também no final aqui nós fizemos uma condição, então se for maior que 35 graus, o nosso buzzer, nosso LED vai acender.
Se tiver abaixo que isso, fica desligado, tá? E nós vamos ter um delay de 1 segundo, tá? Entre as leituras, para a gente também não ter tanto problema aqui, tá? É uma correção, tá? Aqui é 0,16. Eu acredito que na outra vez eu falei 0, e eu diminuí aqui para 32 graus, tá? E é isso. Então vamos fazer aqui a nossa simulação, abrir o monitor serial, e aqui ele já está lendo aqui os 25 graus. Quando você aperta aqui, olha lá, 25, tá bom? Então nós vamos aumentar um pouquinho aqui e vamos ver o que acontece. Olha lá. Então quando eu aumentei aqui a nossa régua de temperatura, ele acionou, né, o nosso buzzer e ligou o nosso LED. Então nós vamos passar aqui de novo. Eu tirei o som aqui, tá? Mas ele fez o acionamento aqui do buzzer e do LED, tá? E aqui a nossa temperatura, ele vai fazendo a leitura, tá vendo? Então ele tem aqui a nossa taxa de atualização de leitura conforme a temperatura que eu vou passando. E se ficar menos dos 32, tudo desliga, né? Então, a gente pode fazer esse teste. Porque se passar dos 32, olha lá, ele liga, ele aciona o sistema aqui, tá? Para alertar que passou daquela temperatura que você definiu no código. Bem, galerinha, basicamente é isso. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o like, comente também e até a próxima.